Bom dia, senhora deputada, bom dia, senhores deputados, bom dia a todos que nos acompanham a mais uma reunião ordinária da nossa Comissão de Constituição e Justiça. Havendo quórum regimental, damos início à 13ª reunião ordinária da 4ª sessão legislativa da 19ª legislatura. Vossas Excelências receberam a ata da 12ª reunião em vossos gabinetes, a qual coloco em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados concordam com o parecer, pelo menos como se encontram, aprovado o parecer. Nós damos as boas-vindas hoje ao deputado Fernando Krelin, que substitui o deputado Valdir Cobalcini. Coloco também em discussão a ata da primeira reunião extraordinária que Vossas Excelências receberam em vossos gabinetes. Seja bem-vindo, deputado José Milton Schaefer. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados concordam com o parecer, pelo menos como se encontram, aprovado o parecer. Nós tínhamos aqui dois requerimentos hoje para discutir, mas são requerimentos da deputada Paulinha e do deputado João Amin, e os dois não vão estar presentes. Nós vamos deixar, então, para a pauta da próxima reunião. Passamos início à apreciação dos projetos com nosso vice-presidente, deputado Mauro de Nadal. Fabiano? Pode ser, Fabiano. Deputado Fabiano da Luz, então, com a palavra. Bom dia, senhor presidente, bom dia, deputada Ana, deputados, a todos que aqui nos acompanham. Eu começo fazendo algumas devoluções de vista, senhor presidente. É só me achar aqui rapidinho onde é que eu estou. Eu faço a devolução de vista do projeto de lei 59.9, que institui a política interestadual de plantas medicinais e de medicamentos fitoterápicos do Estado de Santa Catarina e adota outras providências, de autoria da deputada Luciane Carminati, que teve como relator o deputado Marcos Vieira. Devolvo sem manifestação. Devolução de vista, o PL 59.9/2017, de autoria da deputada Luciane Carminati. O parecer e voto do relator é contrário ao projeto e pelo seu arquivamento. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados concordam com o parecer, pelo menos como se encontram, aprovado o parecer. Devolvo também a proposta de emenda à Constituição, a PEC 008.6/2019, que altera o parágrafo 5º do artigo 120 da Constituição do Estado de Santa Catarina, para o fim de tornar facultativa a realização de audiência pública regional para as emendas ao projeto de lei orçamentária anual. Devolução de vista, PEC 8.6/2019, de autoria da mesa. O parecer e voto do relator, deputado Titon, é pela admissibilidade. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados concordam com o parecer, pelo menos como se encontram, aprovado o parecer. Também devolvo o projeto de lei, o PL 60.2/2020, que autoriza o governo do Estado a prover renda mínima emergencial equivalente a 50% do salário mínimo regional aos empreendedores da economia solidária popular e produtores artesanais em vulnerabilidade econômica e social provocados pela pandemia do coronavírus. Parecer da deputada Paulinha pela rejeição. Devolução de vista ao PL 60.2/2020, de autoria da deputada Luciane Carminati. Parecer e voto da relatora é pela rejeição da matéria. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados concordam com o parecer, pelo menos como se encontram,
Aprovado o parecer. Também PL 235.7/2021, que altera o anexo 1 da Lei 17.335 de 2017, que consolida as leis que dispõem sobre a instituição de datas e festividades alusivas no âmbito do Estado de Santa Catarina, para instituir o Dia Estadual da Legítima Defesa. Também é de autoria do deputado Coronel Mocelin e o parecer da deputada Paulinha pela admissibilidade. Segurei porque... Pois é. Parecer ao PL 235.7/2021, de autoria do deputado Coronel Mocelin. Parecer e voto da relatora pela admissibilidade da matéria. Em discussão? Não havendo quem queira discutir, em votação, deputados concordam com o parecer, pelo menos como se encontram. Aprovado o parecer. Estou devolvendo também sem manifestação. Projeto de Lei 479.3/2021, de autoria da deputada Ana Campagnolo, que assegura a continuidade do ensino remoto para os estudantes menores de 18 anos em caso dos pais optarem por não aplicarem a vacina contra a Covid-19. O deputado João Amin votou pela admissibilidade. Se não me engano, o deputado Zé Milton também tem vista nesse projeto. Então, estou devolvendo. Devolução de vista, como se pronuncia? O 479.3, deputada Ana Campagnolo, se não me engano, o senhor também tem vista nesse projeto? Tem vista também. Assegura a Só continuidade do avisar, ensino Vossa remoto para os estudantes menores de 18 anos. Devolve também sem manifestação? Com manifestação? Então pode ser no seu voto depois. Muito bem. Como tem manifestação. Eu também tenho aqui o projeto de lei 454.5/2021, que é pelo requerimento de apensamento para tramitação conjunta. O projeto de lei 454.5/2021, de autoria da deputada Ada Farraco de Luca, o qual altera o anexo 1 da Lei 17.335 de 2017, que consolida as leis que dispõem sobre a instituição de datas e festividades alusivas no âmbito do Estado de Santa Catarina, para o fim de instituir o Dia Estadual em memória ao combate da Serra da Garganta ocorrido no município de Anitápolis. No entanto, consta na Comissão de Educação, Cultura e Desporto, aguardando deliberação do voto da relatora deputada Luciane Carminati, sobrestado em razão do pedido de vista, o projeto de lei 424/2021, de autoria do deputado João Amin, em cuja ementa se lê: consolida as leis que dispõem sobre a instituição de datas festividades alusivas no âmbito do Estado de Santa Catarina para o fim de instituir o dia 16 de outubro como o Dia Estadual em memória ao combate da Serra da Garganta ocorrido no município de Anitápolis. Como se vê, ambos os textos são análogos. Ante o exposto, voto nesse colegiado pelo apensamento do projeto de lei 454.5/2021 ao projeto de lei 424/2021, por esse ser o mais antigo. Parecer ao PL 454.5/2021, de autoria da deputada Ada Farraco de Luca. Parecer e voto do relator pelo apensamento ao projeto 424/21 pela anterioridade. Em discussão? Não havendo quem queira discutir, em votação, deputados concordam com o parecer, pelo menos como se encontram. Aprovado o parecer. Também tenho aqui diligência ao projeto de lei 76.0/2022, que é de iniciativa do deputado estadual Fernando Krelin, cujo está hoje participando aqui conosco, que foi elogiado pelo deputado Mauro de Nadal pelas melenas bem tratadas na manhã de hoje, que pretende alterar a denominação da Fundação de Amparo à Pesquisa em Enfermidades Renais e Metabólicas para a Fundação ProRim, modificado para isso o item 141, referente ao município de Joinville, constante no anexo único da Lei 18.278/2020.
Diligência, eu estou refazendo diligência ao autor anteriormente e alguns documentos foram juntados aos autos. Contudo, devo requerer ao autor do projeto, por meio de nova diligência interna, que traga aos autos o documento comprobatório faltante, qual seja a lei municipal atualizada em que conste a nova denominação da entidade, a fim de que se possa proceder à devida instrução processual e a regular tramitação da matéria. Parecer ao PL 76.0/2022, de autoria do deputado Fernando Krelin. Parecer e voto do relator é pelo diligenciamento da matéria. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, deputados concordam com o parecer, para ver como se encontram. Aprovado o parecer. Também projeto de lei 89.4/2022, da deputada Ada Farraco de Luca, que visa alterar o anexo 1 da Lei 17.335, de 30 de novembro de 2017, e conforme dicção do artigo 1º da proposição, instituir o Dia Estadual das Voluntárias da Rede Feminina de Combate ao Câncer, a ser comemorado anualmente no dia 19 de outubro, no estado de Santa Catarina. Na análise da proposta legislativa, voto no âmbito desta comissão pela admissibilidade da continuidade da tramitação, com emenda modificativa que ora apresento anexa, devendo a proposição seguir seu trâmite processual, tal como determinado no despacho inicial aposto da primeira secretaria da mesa. Apenas correção, senhor presidente. Parecer ao PL 89.4/2022, de autoria da deputada Ada Farraco de Luca. Parecer e voto do relator é pela admissibilidade nos termos da emenda modificativa que adequa o projeto. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, deputados concordam com o parecer, pelo menos como se encontram. Aprovado o parecer. Também tenho aqui o projeto de lei 18.0/2021, da deputada Paulinha, com vistas a criar programa de capacitação de agentes comunitários de saúde para o acolhimento de vítimas de violência doméstica no âmbito do estado de Santa Catarina, denominando Capacitando Quem Acolhe, tendo como princípios a dignidade da pessoa humana, a interdisciplinaridade, a integridade e a transversalidade. De acordo com o artigo 3º da proposição, tal programa tem por objetivo instituir e sistemizar a atuação dessas agentes em conjunto com a Rede de Atenção e Proteção Social às Mulheres Vítimas de Violência Doméstica, elaborar plano de educação permanente para a formação, capacitação e sensibilização das agentes comunitárias de saúde envolvidas no atendimento a essas mulheres e implementar projeto educacional cultural de prevenção à violência doméstica. No voto, no que diz respeito à constitucionalidade sob a ótica formal, observo que a matéria dispõe sobre o tema cuja competência legislativa é concorrente entre a União, os Estados e o Distrito Federal, qual seja a proteção e defesa da saúde constante na Constituição Federal. Em relação à constitucionalidade sobre o prisma material, a meu juízo, a proposta está em consonância com os princípios e normas constitucionais atinentes à hipótese dos autos. No que tange à legalidade, julgo que a matéria conforma-se à legislação infraconstitucional em vigor. Na esteira, atenda que o projeto de lei em apreço, ao criar o programa Capacitando Quem Acolhe, nos termos das disposições por ele estabelecidos, alia-se e dá concretude à citada lei estadual, revelando-se assim mais um mecanismo legal legítimo com condão de proteger e defender a mulher de todas as formas de violência, agora em caso aprovado. Diante do exposto, voto pela admissibilidade da tramitação processual, nos termos da emenda substitutiva global, que faz apenas as correções das técnicas legislativa e de linguagem. Parecer ao PL 18.0/2021, de autoria da deputada Paulinha. Parecer e voto do relator é pela admissibilidade da matéria, nos termos da emenda modificativa. Em discussão. Nós temos aqui, deputado Fabiano, um retorno das diligências, onde a Secretaria de Estado da Saúde se manifesta que a lei de 17.915 já prevê a capacitação dos agentes comunitários de saúde para a finalidade prevista, e também um parecer da COJUR pela inconstitucionalidade por vício de iniciativa.
Diante disso, eu vou pedir vistas em gabinete para que a gente possa analisar essa questão constitucional e de já haver uma lei que disciplina essa matéria. Pauta limpa, deputado Fabiano, muito obrigado. Damos as boas-vindas ao deputado João Amin, aniversariante do dia de ontem. Seja bem-vindo. Passamos agora ao deputado Mauro de Nadal. Bom dia, colegas, bom dia, deputada, bom dia a todo o público que nos acompanha em plenário e também pelas plataformas digitais. O primeiro projeto que eu tenho para relatar é o projeto de lei 126.3/2022, de autoria do deputado Ricardo Alba, classifica a visão monocular como deficiência sensorial do tipo visual no estado de Santa Catarina. O presente projeto de lei está prejudicado, pois a matéria tratada nele está prescrita no artigo 5º, inciso 3º da Lei 17.292, de 2017, que consolida a legislação sobre os direitos das pessoas com deficiência. Em verbis, artigo 5º. Para os efeitos desta lei, considera-se pessoa com deficiência aquela que tem impedimentos de longo prazo de natureza física, mental ou sensorial, os quais, em interação com diversas barreiras, possam obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade, em igualdade de condições. O inciso 2º, deficiência visual, cegueira, na qual a acuidade visual é igual ou menor a 0,05 ou 5 centésimos, no melhor olho, com a melhor correção óptica, baixa visão, que significa acuidade visual entre 0,3 e 5 centésimos, no melhor olho, com a melhor correção óptica, os casos nos quais a somatória da medida do campo visual em ambos os olhos for igual ou menor a 60 graus, ou a ocorrência simultânea de quaisquer das condições anteriores. Desta forma, presidente, colegas deputados, o meu voto é pela rejeição da matéria, porque essa matéria já está prevista em lei, especificando a situação a qual se caracteriza a deficiência visual. Meu voto é pela rejeição. Parecer ao PL 126.3/2022, de autoria do deputado Ricardo Alba. Parecer e voto do relator é pela rejeição da matéria. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, deputados concordam com o parecer, pelo como se encontram, aprovado o parecer. Próximo voto é ao PLC 10.9/2022, autor Defensoria Pública, institui a política de atendimento integrado da Defensoria Pública do Estado, altera a Lei Complementar 575 de 2012, que dispõe sobre a organização da DPE, bem como reajusta o subsídio mensal dos membros da carreira de defensor público, o piso salarial dos servidores da Defensoria Pública do Estado e estabelece outras providências. O presente projeto de lei objetiva instituir a política de atendimento integrado da Defensoria Pública do Estado, altera a Lei Complementar 575 de 2012, que dispõe sobre a organização da DPE, bem como reestrutura a carreira de defensor público, compactando os subsídios dos níveis da carreira e recompondo a perda inflacionária do poder aquisitivo das carreiras da Defensoria no ano de 2022, no período de janeiro a abril, conforme prevê a legislação federal. Tá? Além disso, nós não conseguimos, em virtude do calendário eleitoral. Preliminarmente, cabe esclarecer que o processo ficou sobrestado por este relator até que a Defensoria corrigisse os artigos que dispunham sobre a remuneração em face da lei eleitoral que aumento salarial 180 dias antes do pleito eleitoral, artigo 73, inciso 8º da Lei 9.504, como disse há pouco. Há restrições. A Defensoria, visando corrigir o equívoco, protocolou emenda substitutiva global, folhas 47 e 50, que alterou os artigos contraditórios da lei eleitoral, substituindo-os por uma reestruturação de carreira e revisão geral de remuneração dos servidores públicos que exceda a recomposição da perda de seu poder aquisitivo ao longo do ano da eleição. Estas novas alterações possuem respaldo legal e jurisprudencial, conforme julgado do Tribunal Superior Eleitoral. Reestruturação da carreira. A aprovação pela via legislativa de proposta de reestruturação de carreira de servidor
não se confunde com revisão geral de remuneração e, portanto, não encontra obstáculo na proibição contida no artigo 73, inciso 8º da Lei 9.504, conforme a Resolução 21.054, de 2/4 de 2002, ministro Fernando Neves da Silva. Recomposição da perda. A revisão remuneratória só transpõe a seara da licitude se exceder a recomposição da perda do seu poder aquisitivo ao longo do ano da eleição. Também uma resolução, esta de número 21.812, e o relator foi o ministro Luiz Carlos Lopes Madeira. O artigo 104, parágrafo 1º e parágrafo 5º da Constituição Estadual garante à Defensoria a autonomia funcional e administrativa, bem como dispõe sobre sua organização, o que é preservado neste projeto. O projeto de lei complementar, na forma da emenda substitutiva global, não padece de vícios de constitucionalidade e legalidade. Do exposto, o meu voto é pela aprovação da matéria. Parecer ao PLC 10.9/2022, de autoria da Defensoria Pública. Parecer e voto do relator é pela admissibilidade da matéria. Em discussão. Peço vista em mesa, presidente. Vista em mesa, deputado João Amin. Presidente, então, primeiramente, cumprimentar Vossa Excelência, os nobres deputados, cumprimentar o deputado Sargento Lima, seja bem-vindo à comissão, deputada Ana. O que nós temos aqui que reconhecer que a Defensoria Pública é insistente. Se ela fosse igual, com esse poder de fogo, igual às outras categorias, né, seria bem interessante. Porque o que acontece? Eles só querem aumento, vamos lutar para ter mais defensores. Então, sai de 8, vai para 22. Não para, é uma coisa assim que sem fim, sem limite. Sabe? Então, é uma coisa assim que a gente está passando, a gente fica tipo me perdoe aos nobres colegas, eu me sinto um despachante de luxo. Toda hora vem, agora autonomia, daí manda para cá. Daí era 16, passou para 4 agora. Não para, cara. Daí tem um projeto tá parado aí que eles querem gratificação. E gratificação. E isso e aquilo. E quando eu olho a ponta, um pessoal que não tem condições de comprar nada mais, não pode ficar doente. A gente não pode mais ficar doente, cara. Eu fiquei doente esses dias, gastei uma fortuna. O meu cachorro ficou agora, teve que fazer uma cirurgia, eu gastei uma fortuna. Imagina um coitado de um cidadão. E eles não têm limites, é uma coisa sem limite, sem limite. Então, eu mesmo vou votar contra. Eu sei que aqui não é de mérito, mas eu vou votar contra por uma coisa que não tem cabimento nesse momento, nós fazermos isso, enquanto o povo está sofrendo muito, e a gente não está vendo esse... Sabe, a gente encaminha para lá, não dá, não sei o quê, está lotado, sempre está lotado, nunca tem atendimento como deveria ter. As pessoas pedem advogado para a gente toda hora. Daí tu encaminha para onde? Para a Defensoria Pública. E a Defensoria Pública, né, com todo respeito a eles, que passaram no concurso, está tudo certo, mas agora também, né, tem que ter um limite, né, uma ponderação. Obrigado. Continuamos as matérias, deputado. Parecer em voto ao projeto de lei 133.2/2022, autor Governo do Estado. O presente projeto autoriza a doação de imóvel no município de Itá. E o meu voto é pela aprovação do projeto. 133. Parecer ao PL 133.2/2022, de autoria do deputado do governador do Estado. Parecer e voto do relator é pela aprovação da matéria. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, deputados concordam com o parecer, presos como se encontram, aprovado o parecer. Parecer e voto ao projeto de lei 315.6/2021, autoria deputada Paulinha. Altera a lei 14.675 de 2009, que institui o Código Estadual do Meio Ambiente e estabelece outras providências para determinar a publicidade nos cartórios de registro de imóveis das situações em que especifica. O presente projeto de lei pretende criar esta obrigação de publicação e averbação na matrícula de imóvel de documentos ambientais nos cartórios de registro de imóveis, através da inclusão de artigos no Código Ambiental Catarinense. Ocorre que a competência para legislar sobre a averbação de documentos no cartório de imóveis através de registro público é privativa da União, conforme prescreve o artigo 22, inciso 25 da Constituição Federal. Vou lê-lo. Compete privativamente à União legislar sobre registros públicos. Bem clássico. Outro sim, o rol de hipóteses de averbação na matrícula de imóveis
está disposta no artigo 167, inciso 2º da Lei 6.015 de 1973, que dispõe sobre os registros públicos, in verbis. No registro de imóveis, além da matrícula, serão feitos a averbação. Assim, o projeto de lei padece de vista de constitucionalidade. O meu voto é pela rejeição e consequente arquivamento. Parecer ao PL 315.6/2021, de autoria da deputada Paulinha. Parecer e voto do relator é pela rejeição da matéria. Em discussão? Não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados concordam com o parecer, pelo menos como se encontram. Aprovado o parecer. Parecer e voto ao PLC 11.0/2022, autoria Governo do Estado, dispõe sobre os fundos rotativos do sistema penal do Estado e estabelece outras providências. O projeto de lei complementar visa principalmente modernizar a Lei 5.455 de 78, que dispunha os fundos penitenciários do Estado, revogando-a. Unificar a legislação de regência dos fundos que eram feitas por decreto, criar um novo fundo para a penitenciária de Blumenau, contemplar mudanças legais sugeridas pelo Tribunal de Contas do Estado e Ministério Público, avançar na legislação de parceria público-privada nos presídios e na instalação de empresas para reeducar os apenados e aperfeiçoar a Lei Complementar 774 de 2021, em questões pontuais, como o processo disciplinar dos policiais penais e possibilitar a remoção a pedido de policiais penais entre municípios. No tocante à constitucionalidade, o projeto de lei complementar está previsto nas competências do chefe do Poder Executivo nos termos do artigo 50, parágrafo 2º, combinado com o artigo 121 e 123, inciso 10 da Constituição do Estado. A categoria dos agentes penitenciários temporários e agentes socioeducativos temporários pediram que apresentasse uma emenda para possibilitar a remoção destes por permuta ou por conveniência da disciplina, como ocorre com o servidor efetivo. Achei tal pleito justo e apresento uma emenda aditiva fundamentada no princípio constitucional da isonomia e na supremacia do interesse público. O projeto de lei complementar não padece de vista de constitucionalidade ou legalidade. Do exposto no âmbito desta comissão, eu voto pela aprovação do projeto de lei complementar 11.0/2022, com emenda aditiva em anexo, devendo seguir seus trâmites legais e regimentais. É como voto, senhor presidente. Deputado Mauro, poderia só acrescentar o que é a emenda aditiva, para que nós tomamos conhecimento? Sim, posso lê-la também. Fica acrescido o parágrafo 3º, o artigo 55 da Lei Complementar 774 de 2021, que passa a vigorar com a seguinte redação. Parágrafo 3º. O agente penitenciário temporário poderá ser removido nas hipóteses do inciso 2º e 4º do caput deste artigo ou a pedido, por motivo de saúde. Artigo 2º. Fica acrescido o parágrafo 3º ao artigo 37 da Lei Complementar 777, de 14 de dezembro de 2021, que passa a vigorar com a seguinte redação. Parágrafo 2º. O agente de segurança socioeducativo temporário poderá ser removido nas hipóteses do inciso 2 e 4º do caput deste artigo, ou a pedido por motivo de saúde. Só incluímos ele, que estava só previsto para o efetivo, e eles ficaram excluídos. Então, para Obrigado, deputado Mauro. Parecer ao PLC 11.0/2022, de autoria do governador do Estado. Parecer e voto do relator é pela admissibilidade nos termos da emenda aditiva apresentada. Em discussão? Não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados concordam com o parecer, pelo menos como se encontram. Aprovado o parecer. Parecer e voto ao PLC 15.3/2022, autor Tribunal de Justiça. Extingue e cria cargos no quadro de pessoal do Poder Judiciário do Estado de Santa Catarina. O presente projeto de lei objetiva extinguir 300 cargos efetivos de técnico judiciário auxiliar, não providos, do grupo ocupacional atividade de nível médio e da criação de 190 cargos efetivos de analista jurídico do grupo operacional atividade de nível superior. O artigo 83, inciso 4º, a linha C da Constituição Estadual garante ao Tribunal de Justiça a autonomia funcional e administrativa, bem como a disposição sobre sua organização, o que é preservado neste projeto.
O projeto de lei complementar não padece de vício de constitucionalidade ou legalidade. E o meu voto é pela aprovação. Parecer ao PLC 15.3/2022, de autoria do Tribunal de Justiça do Estado. Parecer e voto do relator é pela admissibilidade da matéria. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados concordam com o parecer, pelo menos como se encontram. Aprovado o parecer. Temos a devolução sem manifestação do projeto de lei 10.9/2022 da Defensoria Pública, a qual colocamos em votação. Deputados concordam com o parecer, que é pela aprovação. Permaneça como se encontra, os contrários se manifestem. Voto contrário, deputado João Amin, deputado Márcios Machado e deputada Ana Campanholo. Aprovado o parecer do relator. Pauta limpa, deputado Mauro. Passamos agora ao deputado João Amin. Presidente, para ser mais rápido, eu vou relatar alguns projetos de lei em bloco. O projeto de lei 135.4, o 136.5, o 117.2, o 96.3, o 97.4, pois todos são autorização para doação ou cessão de imóvel. Então, trata-se desses projetos, sendo que todos tratam de autorização para doação de imóvel para municípios ou cessão de uso de imóveis. Os municípios que serão beneficiados são os seguintes: Santo Amaro, da Imperatriz, Ipuaçu, Gaspar, Florianópolis e Rio Fortuna. Verifique que não há nenhum óbice à tramitação desses projetos, razão pela qual eu voto pela admissibilidade dos projetos de lei. Parecer aos projetos de lei 135.4/2022, 136.5/2022, 117.2/2022, 96.3/2022 e 97.4/2022, todos de autoria do governador do Estado. Parecer e voto do relator é pela admissibilidade dos referidos projetos. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados concordam com o parecer, pelo menos como se encontra. Aprovado o parecer. O ofício 568/2020 da entidade social Associação de Assistência Social e Educacional Liberdade de São José. Trata-se de uma alteração da lei que declara de utilidade pública a mencionada associação. A documentação encontra-se devidamente juntada ao ofício, razão pela qual voto pela continuação da tramitação. Parecer o ofício 568.0/2020, de autoria de entidade social. Parecer e voto do relator é pela admissibilidade da matéria. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados concordam com o parecer, pelo menos como se encontram. Aprovado o parecer. Obrigado, deputado. Passamos agora à deputada Ana Campanholo. Bom dia, senhores deputados. Bom dia àqueles que acompanham nossa reunião de hoje. Eu também gostaria de devolver em bloco, vista sem manifestação de alguns projetos de lei que estão sob minha responsabilidade. Eu lembro que o senhor presidente tinha feito um apelo para projetos que estavam engavetados há muito tempo. Então, seria o caso do projeto 161, do deputado Coronel Mocelin, que institui a Política Estadual do Sistema Integrado de Informações sobre Mobilidade Urbana. O 322.5 da deputada Marlene Fengler sobre o direito da gestante com deficiente visual com relação a imagens de ultrassom. O projeto de sustação de ato 2.8, que no caso é o meu próprio, sem manifestação, que susta os dispositivos de 11 de agosto sobre atividades essenciais. O projeto de sustação de ato do deputado Gessé Lopes, com relação ao decreto 525 de 23 de março, também por perda de objeto, e o projeto de sustação de ato do deputado Kennedy fica sustado o ato de medida restritiva toque de recolher instituído pelo governo de Santa Catarina. Então, para todos esses, presidente, eu gostaria de fazer uma devolução sem manifestação. 165, 322, PSA 2, 18 e 21.
Todos têm parecer pela rejeição e arquivamento. É isso, deputada? A princípio, sim. Devolução de vista ao PL 165.0/2021, de autoria do deputado Coronel Mocelin. Devolução sem manifestação. Parecer contrário do relator. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados concordam com o parecer, pelo menos como se encontra, aprovado o parecer. PSE 2.8/2021. E o parecer é pelo arquivamento da matéria. Deputados concordam com o parecer, pelo menos como se encontram. Aprovado o parecer. Devolução de vista PSE 18.5/2020, também é pela rejeição e arquivamento. Deputados concordam com o parecer, pelo menos como se encontram. Aprovado o parecer. PSA 21.0/2020, de autoria do deputado Kennedy Nunes. Parecer também é pelo arquivamento. Deputados concordam com o parecer, pelo menos como se encontram. Aprovado o parecer. E o PL 322.5, de autoria da deputada Marlene Fengler. O parecer é da deputada Paulinha e favorável à continuidade da tramitação. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados concordam com o parecer, pelo menos como se encontra. Aprovado o parecer. Pois não, deputado. Solicitamos também o apensamento dos dois projetos seguintes da pauta. O 129 e o 130, né? O 129 e o 130. O 129, mais antigo, do deputado Gessé Lopes, e o 130, o mais recente, do deputado Ricardo Alba. Os dois têm o mesmo motivo. Dispõem sobre o reconhecimento do risco da atividade profissional exercida por vigilantes de empresas de segurança privada no estado de Santa Catarina. Parecer ao PL 129.6/2022 e ao PL 130.0/2022. Primeiro, de autoria do deputado Gessé Lopes, segundo, deputado Ricardo Alba. Parecer e voto da relatora é pelo apensamento do PL 130 ao 129.6. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados concordam com o parecer, pelo menos como se encontram. Aprovado o parecer. O último projeto sob minha responsabilidade, já adianto aos senhores que o parecer é pela admissibilidade. Trata-se do projeto do deputado Jair Mioto, a proposta de emenda à Constituição 001.0 de 2022. Acrescenta o parágrafo 1º ao artigo 132 da Constituição Estadual para prever não incidência de IPTU sobre templos de qualquer culto, ainda que as entidades abrangidas pela imunidade tributária sejam apenas locatárias do bem imóvel. Então, o projeto do deputado Jair Mioto é autoexplicativo pela sua emenda, e o nosso voto, no âmbito dessa comissão, levando em conta os aspectos de constitucionalidade, legalidade, juridicidade, regimentabilidade e técnica legislativa, é pela admissibilidade, em todos esses quesitos. Também é importante registrar que a Secretaria do Estado da Fazenda e a Procuradoria-Geral do Estado, em resposta às diligências requisitadas, não se manifestou contrária à matéria. Portanto, o nosso parecer é pela admissibilidade. Parecer a PEC 001.0/2022, de autoria do deputado Jair Mioto. Parecer e voto da relatora é pela admissibilidade da matéria. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados concordam com o parecer, pelo menos como se encontram. Aprovado o parecer. Passamos então, deputado Fernando Krelin, que vai relatar os projetos da pauta do deputado Cobalcini. Senhor presidente, senhores deputados, público que nos acompanha, substituindo o deputado Valdir Cobalcini, estreia na CCJ aqui com apenas 12 projetos para relatar. O primeiro trata-se de um ofício 060.1/2021, em que a Câmara Júnior de Joaçaba, Erval do Oeste, solicita a alteração da lei que declarou de utilidade pública estadual devido à mudança de denominação para JCI, Joaçaba, Erval do Oeste e Luzerna, em Joaçaba. Sendo assim,
estou requerendo aqui uma nova diligência, sendo que já teve um prazo, uma diligência passada, e não foram apresentados todos os documentos. Uma nova diligência para que a referida entidade promova o saneamento das pendências acima apontadas. Primeira diligência, senhor presidente. Parecer ao ofício 160.1/2021, de autoria da entidade social. Parecer e voto do relator é pelo rediligenciamento da matéria. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, deputados concordam com o parecer, pelo menos como se encontram. Aprovado o parecer. Projeto de Lei 0476.0/2021, autoria do deputado Mauro de Nadal, que dispõe sobre a simplificação do licenciamento ambiental das intervenções destinadas à conservação, manutenção e pavimentação de estradas vicinais que se encontrem em operação. Já havia sido feita uma diligência há algum tempo atrás, e agora, em 24 de maio, foi recebida a devolução desses autos por decurso de prazo, haja vista a não manifestação dos órgãos diligenciados. Então, estou requerendo aqui nova diligência à Casa Civil para que encaminhe os autos das manifestações para a Secretaria de Infraestrutura e também para o IMA. Parecer ao PL 476.0/2021, de autoria do deputado Mauro de Nadal. Parecer e voto do relator é pela diligência da matéria. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, deputados concordam com o parecer, pelo menos como se encontram. Aprovado o parecer. Projeto de lei iniciado pelo deputado Vicente Caro Preso, com vistas a alterar o artigo 1º da Lei 17.492, 22 de janeiro de 2018, que dispõe sobre a responsabilidade territorial urbana, o parcelamento do solo e as novas modalidades urbanísticas para fins urbanos e rurais no estado de Santa Catarina, e adota outras providências. Segundo o proponente, o projeto de lei é motivado pelo intento de promover o adequado ordenamento territorial, notadamente para o uso e ocupação do solo urbano, que abrange a atividade de parcelamento do solo. Em 24 de maio desse ano, o autor protocolizou a emenda substitutiva global de folha 6.7, visando a revogação de dispositivos da Lei Estadual 17.492, com o objetivo de instruir o processo legislativo em pauta e emissão de votos sobre a matéria, requer diligência. Para a Procuradoria do Estado, para a Secretaria de Desenvolvimento Econômico Sustentável e FECAM. Parecer ao PL 088.3/2022, de autoria do deputado Vicente Caro Preso. Parecer e voto do relator é pela diligência da matéria. Lembrando que projeto idêntico a esse já foi rejeitado aqui por essa comissão. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, deputados concordam com o parecer, pelo menos como se encontram. Aprovado o parecer. Projeto de Lei 0091.9/2022, autoria do deputado Padre Pedro Baldiceira, que pretende declarar utilidade pública estadual à Associação Missão Vida Nova de Xanxerê. Também requero aqui diligência interna do autor, a fim de que encaminhe aos autos os seguintes documentos faltantes: ata de fundação, o estatuto, ata de eleição e posse da diretoria, o relatório circunstanciado, a declaração de presidente atestando a não qualificação como OCIP. Então, é uma diligência interna, senhor presidente. Parecer ao PL 91.9/2022, de autoria do deputado Padre Pedro Baldiceira. Parecer e voto do relator é pela diligência da matéria. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, deputados concordam com o parecer, pelo menos como se encontram. Aprovado o parecer. Projeto de Lei 0109.2/2022, autoria do deputado Moacir Sopelsa, para fim de declarar utilidade pública estadual a Rede Feminina de Combate ao Câncer de Jaborá. Voto pela admissibilidade do projeto, senhor presidente. Parecer ao PL 109.2/2022, de autoria do deputado Moacir Sopelsa. Parecer e voto do relator é pela admissibilidade do projeto. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, deputados concordam com o parecer, pelo menos como se encontram. Aprovado o parecer. Projeto 0119.4/2022, encaminhado pelo Governo do Estado, com o objetivo de autorização legislativa para a doação de imóvel no município de Imbituba. Também voto pela admissibilidade, seguindo seus trâmites regimentais, senhor presidente. Parecer ao PL 119.4/2022, de autoria do governador do Estado. Parecer e voto do relator é pela admissibilidade do projeto. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, deputados concordam com o parecer, pelo menos como se encontram. Aprovado o parecer. Projeto de Lei 0120.8/2022, encaminhado pelo senhor governador,
Objetivo alterar os artigos 3º e 7º da Lei 16.274, de 2013, que autoriza a doação de imóveis no município de Fraiburgo. Também voto pela admissibilidade, devendo seguir seus trâmites regimentais. Parecer ao PL 120.8, 2022, de autoria do governador do Estado. Parecer e voto do relator é pela admissibilidade do projeto. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, deputados concordam com o parecer, pelo menos como se encontram, aprovado o parecer. Projeto de autoria do deputado José Milton Schaeffer, que dispõe sobre projeto 0127.4, que dispõe sobre a celebração de convênios entre os hospitais filantrópicos municipais e o governo do Estado de Santa Catarina e a dispensa da exigência de apresentação das certidões negativas de débitos estaduais nos casos que menciona. De acordo com o parágrafo 1º do artigo 1º, parágrafo único, referida dispensa de CND dependerá de comprovação de que a unidade de saúde possua no mínimo 20% de taxa de ocupação de leitos disponibilizados para o SUS, quando da celebração de convênio, contrato ou instrumento congênere. Além disso, é previsto que a dispensa será aplicada até 31 de dezembro de 2023, a contar na data da publicação da lei, hora projetada, que deverá ser regulamentada pelo Estado. No que diz respeito à constitucionalidade, sob ótica formal e material, observo que a proposição legislativa em apreço se encontra em consonância com a ordem constitucional. Constatei alguns defeitos de técnica legislativa na articulação da emenda, que deve guardar estreita relação com o objeto de lei almejada, na designação do parágrafo 1º, atribuído no artigo 1º, que na verdade deve constar como parágrafo único. Em razão disso, e para aperfeiçoar o texto proposto, inclusive quanto à cláusula que prevê a regulamentação da matéria, apresento emenda substitutiva global. E, sendo assim, voto pela admissibilidade do projeto nos termos da emenda substitutiva global, que ora apresento. Parecer ao PL 127.4, 2022, de autoria do deputado José Milton Schaeffer. Parecer e voto do relator é pela admissibilidade da matéria nos termos da emenda substitutiva global, que adequa a técnica legislativa. Em discussão, deputado José Milton. Presidente, cumprimentá-lo, cumprimentar os senhores deputados, deputada Ana. Esse é um projeto que visa criar condições para que os hospitais possam continuar conveniando com o Estado, tendo em vista que o aumento de custos de insumos e de equipamentos para os hospitais durante a pandemia, ele subiu muito. E muitos desses hospitais hoje não conseguem ter mais certidão negativa porque a própria tabela de remuneração do sistema SUS ela não foi reajustada nesse período. Então, nós temos conhecimento de medicamentos que subiram 100%, 200%, até 500%. E isso tem causado um transtorno muito grande e muitos dos hospitais não possuem mais certidões negativas. Inclusive, na semana passada, esta casa aprovou um projeto que isenta o pagamento de ICMS nas faturas de energia, que já vai, porque só para as Celesques e cooperativas de energia do Estado de Santa Catarina, o sistema hospitalar filantrópico deve quase 100 milhões de reais em conta, só nesse item, que, imagina de medicamento e outras coisas. Então, realmente, esse projeto ele tem esse objetivo. Se parar de fazer contrato com o poder público, daí o hospital também perde a sua função. Então, ele tem, e obviamente que também não é de graça, ele exige que pelo menos 20% dos leitos sejam ocupados dentro do sistema SUS, porque às vezes tem hospital pequeno, que ele até tem 50 leitos, mas ocupa apenas 10, então ele fica dentro também. Não que ele não queira atender 80%, é que não tem, às vezes, o número de pacientes para hospital de baixa complexidade atender a 90%, como acontece com os hospitais grandes. Então, por isso que foi estabelecido esse limite de 20%, também para não deixar firmar um compromisso com o sistema SUS, mas ela é um projeto de interesse público e relevante para continuar atendendo a população catarinense com qualidade, que é isso que os hospitais filantrópicos fazem. Então, quero agradecer ao deputado Fernando pela relatoria e também por aperfeiçoar o projeto, mantendo aí o espírito e o objetivo dele, e faço um apelo aqui para pedir o voto favorável. Não havendo mais quem queira discutir, apenas parabenizando pela iniciativa, deputado José Milton, que com certeza é nobre e vem de encontro aos interesses do cidadão catarinense. Colocamos em votação.
Quer comentar? Desculpa. Obrigado. Deputado Márcio Machado, com a palavra. Obrigado, presidente. Cumprimento aqui também o deputado Gessé Lopes. Seja bem-vindo à comissão aí. Cumprimentar o deputado José Milton Schaefer, né, pelo projeto. Quero ressaltar aqui, presidente, que nós fizemos uma proposta de emenda à Constituição do Estado, porque hoje como é que funciona? E aqui a relatoria estará com o deputado Mauro de Nadal. A gente pede uma atenção especial sobre isso, deputado. O que acontece? Hoje as emendas impositivas para os municípios vai de fundo a fundo. Eles não precisam estar com certidão certinha lá no DART, né? Só que nos hospitais não. Então nós temos emendas impositivas que não foram para os hospitais cumprir a função social da emenda, que é contribuir com o hospital. Então nós fizemos uma proposta com outros colegas, quero agradecer a todos que assinaram aqui com a gente, e quem não assinou é porque naquele momento eu não consegui assinatura, tenho certeza que todos assinariam, para que as emendas sejam de fundo a fundo também para os hospitais. E aí eles possam aplicar aquele recurso, deputado José Milton Schaefer. Por exemplo, lá em São Joaquim tem R$100 mil de 2019 a emenda. Até agora não conseguiu, porque eles estão devendo para a Celesc, para a Casan. Então, daí de fundo a fundo a gente resolve isso e eles prestam contas, como o município presta, e a gente avança em relação aos hospitais. E aqui cumprimentar o Adriano, que é da Federação dos Hospitais, que está aqui também circulando e conversando com os deputados. Obrigado. Não havendo mais quem queira discutir, em votação, deputados concordam com o parecer, pelo menos como se encontram. Aprovado o parecer. Continua com a palavra, deputado José. Projeto de Lei 0139.8/2022, encaminhado pelo Governo do Estado. Objetivo: autorização legislativa para doação de imóvel no município de Herval do Oeste. Voto pela admissibilidade, seguindo os trâmites regimentais. Parecer ao PL 139.8/2022, de autoria do governador do Estado. Parecer e voto do relator é pela admissibilidade da matéria. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação, deputados concordam com o parecer, pelo menos como se encontram. Aprovado o parecer. Projeto 0046.4/2022, autoria do deputado José Milton Schaefer, composto por 8 artigos que institui a política estadual de prevenção e combate a furtos e roubos de cabos, fios metálicos, fibras óticas, geradores, baterias transformadores, equipamentos de transmissão, placas metálicas e da outras providências. A precitada proposição encontra-se justificada as folhas 6 e 8 nesses termos. A presente proposta vem de encontro na elaboração do projeto de lei do Estado do Paraná, que tem por escopo garantir que os diferentes setores da sociedade contribuam para a prevenção e a contenção da onda de crimes de furto e roubo de fiação, de empresas telefônicas, de cabos de transmissão de energia elétrica, bem como de tampas metálicas de acesso a serviços de fornecimento de água, gás, etc. Em resposta à diligência externa aprovada por essa comissão, a Celesc Distribuição opinou que a proposição reveste-se de inegável interesse público, vez que confere maior proteção a eventuais vulnerabilidades do serviço público de distribuição de energia elétrica. A Secretaria de Estado da Fazenda, ao teor da informação GTRI 163/2022, ressaltou que restringiu sua análise aos aspectos tributários da proposição, pontuando que o artigo 3º do projeto de lei trata-se da emissão de nota fiscal ou termo de responsabilidade pessoal. Contudo, a legislação tributária já dispõe devidamente acerca da emissão de documento fiscal e de seus requisitos, não sendo desejável a criação de mais um documento de difícil ou até impossível controle. Quanto à imposição de penalidade no artigo 7º, deve obedecer o princípio da reserva legal, necessitando de lei em sentido estrito para sua aplicação, razão pela qual sugere a adequação da redação do dispositivo. O Comando-Geral da Polícia Militar acolheu a informação PM1, número 19/2022, do Estado-Maior-Geral, considerando a extinção da Secretaria de Segurança Pública do Estado. Sugere, entre outras, a adequação da redação dos artigos 2º e 5º para atribuir as competências regradas nesses dispositivos à PM, que é a Polícia Administrativa de Ordem Pública, apresentando, inclusive, minuta de texto redacional para tal alteração. O autor dessa proposição trouxe uma emenda substitutiva global, as folhas 52 e 57, com o objetivo de acolher as manifestações técnicas, as folhas 17 e 48, desses autos, advindas dos órgãos estaduais consultados. Anteriormente, o autor também havia apresentado uma emenda modificativa, cujo texto está contemplado na emenda substitutiva global, também apresentado pelo autor desse projeto a tal proposição acessória
ao final prejudicada. No tocante aos aspectos de observância obrigatória por parte desse colegiado, não vislumbro óbice constitucional. Sendo assim, voto pela admissibilidade do projeto 46.4/2022 nos termos da emenda substitutiva global apresentada. Parecer ao PL 46.4/2022, de autoria do deputado José Milton Schaeffer. Parecer e voto do relator é pela admissibilidade da matéria nos termos da emenda substitutiva global anexa. Em discussão? Não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados concordam com o parecer, pelo menos como se encontram. Aprovado o parecer. 11º projeto sendo relatado hoje, projeto de lei 0145.6/2022, de autoria da deputada Ada Faraco de Luca, que dispõe sobre a destinação por meio de parceria de 6% da parcela dos recursos projetados para emendas parlamentares impositivas, que trata o parágrafo 9º do artigo 120 da Constituição Estadual, as organizações da sociedade civil que menciona estabelecidas no Estado de Santa Catarina. Na sua justificativa, a autora expressa a destinação desse percentual às referidas organizações contribuirá para as atividades por elas desenvolvidas, uma vez que, ao realizarem atividades que deveriam ser exercidas pelo governo, dão importantíssimo suporte ao poder público para atender às demandas da coletividade. Assim, antes de emitir parecer conclusivo, opto faça um requerimento de diligência ao projeto de lei 0145.6/2022. Parecer ao PL 145.6/2022, de autoria da deputada Ada Faraco de Luca. Parecer e voto do relator é pelo diligenciamento da matéria. Em discussão? Não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados concordam com o parecer, pelo menos como se encontram. Aprovado o parecer. Projeto de lei 0171.8/2022, objetivando a autorização legislativa para doação de imóvel no município de Joaçaba. Voto pela admissibilidade, devendo seguir o trâmite regimental. Parecer ao PL 171.8/2022, de autoria do governador do Estado. Parecer e voto do relator é pela admissibilidade da matéria. Em discussão? Não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados concordam com o parecer, pelo menos como se encontram. Aprovado o parecer. Obrigado, deputado Fernando. Deputado Cobalcini, ele fez trabalhar. Passamos ao deputado José Milton Schaeffer. Presidente, quero aqui iniciar relatando, e antes de fazer o relatório, acabei de receber aqui uma notícia, deputado Fernando, lá em Criciúma, que ladrões foram furtar fios e acabaram causando um incêndio numa escola. Essa notícia chegou agora, enquanto você estava relatando aqui, só para... Alguma coisa tem que ser feita. Então, o projeto em si não vai resolver tudo, mas ele vai provocar um debate, vai... Acho que esse é o nosso papel aqui, de tentar encontrar um caminho para isso, né? Veja bem, as pessoas, às vezes, por causa de um fio, acabaram causando um incêndio numa escola, num bairro de Criciúma. Então, acho que todo o esforço, quero agradecer aqui pela aprovação, mas alguma coisa precisa ser feita. Devolução de vista ao PL 6.7 de 2022, de autoria do deputado Gessé Lopes, que reconhece o risco de atividade e a efetiva necessidade do porte de armas de fogo ao atirador desportivo integrante de entidades de desportos legalmente constituídas, nos termos dos artigos, nos termos do inciso 9º do artigo 6º da Lei Federal 10.826, de 2003. O nosso relatório... A Paulinha tem vista desse projeto também? A deputada Paulinha também tem visto. Fica então não adianta, eu vou deixar para fazer junto, então. Então eu vou retirar de pauta esse projeto e... Segundo informação da deputada Ana, aqui ela devolveu sem manifestação no sistema. Então. Se a assessoria puder checar isso, e nós podemos votar. Checa enquanto eu faço outro voto aqui. Votar a matéria. Tranquilo. Então vamos aqui para o PL 24.9 de 2022, de autoria do deputado Bruno Souza, que dispõe sobre o uso de máscaras nos estabelecimentos de ensino no estado de Santa Catarina, em decorrência das recomendações da Organização Mundial da Saúde. Cuida do projeto de lei o deputado Bruno
Na emenda já citada, o projeto teve como relator original o deputado João Amin, que na oportunidade exarou o parecer pela aprovação, nos termos da emenda substitutiva global apresentada pelo autor, deputado Bruno Souza. Ao pedir vista ao projeto, faço aqui um voto vista, e ao examinar o presente projeto, constata-se que o mesmo já perdeu o seu objeto em virtude da entrada em vigor do Decreto Estadual número 1794, de 2022, que desobriga o uso de máscaras em todo o território estadual, cabendo a cada pessoa a decisão de utilizá-la ou não. Ressalto também que o governador não renovou o Decreto 562, de 2020, de emergência em saúde, que teve validade até 31 de dezembro de 2022. Ação que faz parte do processo de volta à normalidade em função da melhora no cenário epidemiológico e do avanço da vacinação. Diante disso, não há consequência prática em criar uma nova legislação visando flexibilizar o decreto de pandemia, que não é mais vigente. Ele não existe mais e não produz mais nenhum efeito jurídico. Face ao exposto, eu voto nesta comissão pela inadmissibilidade do projeto de lei 24.9 de 2022 por perda de objeto. Consulto o deputado João Amin se concorda com... Não, presidente, eu não concordo, eu mantenho o meu voto, até porque esse assunto está voltando à baila aí, né? Uma onda, duas ondas, já estão dizendo quarta onda, e daqui a pouco vão querer obrigar as crianças a colocar máscara, então eu mantenho o meu voto. Senhor presidente. Aqui temos o deputado Mauro de Nadal também com vistas. Deputado. Presidente. Mantém vista. Presidente, ele está regulando um decreto que não existe. Não é o objeto. Pode até fazer um outro projeto, mas ele está regulando um decreto que já foi extinto. Então, nós estamos votando uma lei baseada que ela revoga uma outra que já não existe mais. Acho que nós aqui nessa comissão temos que ter esse cuidado aqui, né? Senhor presidente, se for o caso, é possível pedir, eu posso pedir vista para fazer uma emenda? O deputado João Amin poderia fazer uma emenda? Já que perde objeto por alterar uma legislação anterior ou um decreto anterior, pode ser transformado simplesmente em um projeto de lei que proíba a obrigatoriedade. Faz um novo projeto. Mas o projeto está em vista com o deputado Mauro de Nadal? O deputado Mauro de Nadal mantém vista, então fica prejudicada a apreciação da matéria. Vamos lá. Devolução de vista ao PL 223.3 de 2020, de autoria do deputado Padre Pedro Baldiceira, que proíbe o aumento nos preços dos itens da cesta básica no estado de Santa Catarina enquanto durar a situação de calamidade pública em virtude da pandemia causada pela Covid. O projeto em mãos teve como relator o deputado Fabiano, que preliminarmente exarou o parecer pela admissibilidade nos termos da emenda substitutiva global. No voto vista, no exame do presente projeto, constata-se que o mesmo perdeu seu objeto, uma vez que a esfera estadual, o governador do estado, também revogou o decreto, pelo mesmo decreto do projeto anterior, 562 de 2020, de emergência em saúde, que teve validade até 31 de março de 2022. Na esfera federal, o Ministério da Saúde também declarou o fim, né, da emergência em saúde pública e de importância nacional pela Covid, com a assinatura da portaria MS número 913 de 2022, levando em consideração a capacidade de resposta do sistema SUS, a melhora no cenário epidemiológico no país e o avanço na campanha de vacinação. Diante disso, não há consequência prática em criar uma nova legislação visando a proibição no aumento nos preços nos itens da cesta básica, enquanto durar a situação de calamidade pública, sendo que o período da calamidade pública não está mais instaurado. Então, pelas mesmas razões, eu voto pela inadmissibilidade do projeto de lei 223.3 de 2020. Como se manifesta a deputada Ana Campanholo, que também possui vistas? O parecer pela admissibilidade do deputado Fabiano da Luz, certo? Eu acompanho o voto do deputado Zé Milton. Deputado Fabiano mantém o seu voto? Eu retiro, presidente. Retira, então passamos à apreciação direta do voto do deputado José Milton Schaeffer, voto vista ao PL 223.3/2020, de autoria do deputado Padre Pedro Baldiceira,
que o voto é pela rejeição e arquivamento da matéria. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, deputados concordam com o parecer, para como se encontram, aprovado o parecer. Ok. Devolução de vista do PL 479.3 de 2021, de autoria da deputada Ana Campanholo, que assegura a continuidade do ensino remoto para estudantes menores de 18 anos em caso dos pais optarem por não aplicarem a vacina contra a Covid-19. O projeto veio a esta comissão e teve como relator também o eminente deputado João Amin, que deu parecer pela continuidade da regimental tramitação na forma da emenda substitutiva global apresentada pelo mesmo. Ao pedir vista, considero que o projeto de lei perdeu também seu objeto, na medida em que o governador do Estado não renovou o decreto 562 de 2020 de emergência em saúde, que teve validade até 31 de dezembro de 2021. Portanto, a pandemia Covid-19 para fins legais desapareceu do nosso sistema jurídico. No mesmo norte, agora em esfera federal, o Ministério da Saúde declarou o fim da emergência em saúde pública de importância nacional pela Covid-19, com a assinatura da portaria número 913, de 22 de 4 de 2022, levando em consideração a capacidade de resposta, novamente, do sistema SUS. Diante disso, não há consequência prática em criar uma nova legislação assegurando a continuidade do ensino remoto para os estudantes menores de 18 anos em caso dos pais optarem por não aplicarem a vacina contra a Covid-19, pois não há mais necessidade e o projeto de lei, é claro, ao indicar que sua vigência é atrelada ao decreto da pandemia. Como foi encerrado a pandemia, não tem mais sentido e até por uma racionalidade de tempo, o nosso voto aqui é pela rejeição ao projeto de lei 479.3 de 2021. Nós temos o parecer favorável desse projeto. O deputado João Amin, como se manifesta? Senhor presidente, posso, deputado? A autora, deputada Ana Campanholo. O deputado Zé Milton argumenta, e até com certa razão, que este trecho do artigo 2º, enquanto perdurar a pandemia, a rede estadual de ensino, pública ou privada, oferecerá a modalidade de ensino. E como o deputado Amin tem um relatório, eu gostaria de sugerir uma emenda, porque é verdade que o governador retirou, não renovou o status de calamidade, porém, as crianças ainda tornam a ser cobradas a respeito da vacinação. Inclusive, o prefeito de Florianópolis, com a saída do Jean Loureiro, o atual prefeito de Florianópolis, estava falando sobre enviar uma comitiva para as escolas para conferir a carteirinha de vacinação das crianças e vaciná-las. Então, eu gostaria que o deputado João Amin já tinha feito uma emenda. Então, a gente poderia suprimir esse enquanto perdurar a pandemia, para que, enquanto perdurar a cobrança de vacina, que a escola, que já tem condições de oferecer a modalidade virtual, continue a oferecê-la. Eu, mãe, por exemplo, não quero vacinar meu filho. Se o prefeito de Florianópolis decidir que a criança não renova sua matrícula ou não pode frequentar o ambiente escolar sem vacinação, então a escola ofereça a modalidade virtual. Não é um argumento válido dizer que a escola não tem condições de oferecer isso, porque quando as escolas estiveram fechadas por quase 2 anos, eles conseguiram transmitir aulas virtuais, para deixar as crianças em casa, para os professores não encontrar com essas crianças. Então, não é inviável que elas continuem nesta modalidade, caso não sejam vacinadas. Por mais que o deputado Zé Milton tenha uma certa razão ao dizer que o governador não renovou o status de calamidade, não é verdade que as crianças não continuam a ser obrigadas a tomar vacina ou a serem exigidas nesse sentido. Ô, presidente, quanto tempo esse projeto ficou com vista? Quanto tempo ficou em estado de vista esse projeto? 29 de março. Aí o deputado Zé Milton vem com aqueles argumentos ali da outra matéria, que o projeto não tem mais a sua validade, porque o decreto, porque a lei não existe mais, mas também tem uma regra aqui na casa que a gente tem que ficar com o projeto em vista com 14 dias. Sexta-feira passada, o governo decretou situação de emergência. Aí a discussão realmente fica prejudicada, porque a gente também não está cumprindo a regra aqui da casa, né? 14 dias de vista um projeto.
Aí a lei acabou quando? Em março, em abril, em maio. Então é um absurdo isso também, ficar em vista para o projeto não ser aprovado ou não ser rejeitado, né? É possível fazer isso? Está com relação. O senhor pegou em vista, Vista. 2 dias depois. Nós não tem outra vista, a não ser que alguém peça a vista desse voto para produzir outro voto. Porque, senão nós vamos colocar em votação o parecer do deputado João Amin, que é pela aprovação. Colocamos. Senhor presidente, então eu vou pedir vistas, então, a pedido da autora. Daí a Só gente pra- faz a modificação. Só Tudo para bem? esclarecer, deputado João Amin, Vistas. nós pegamos o deputado projeto. Márcio Machado. Nós pegamos o projeto em vista 2 dias antes de sair o decreto encerrando a pandemia. Até para esclarecer, né? Não, esclarece, ele perdeu o efeito 2 dias depois. Continua com a palavra o deputado José Milton Schaeffer. Devolução de vista ao PL 317.8 de 2021, de autoria do deputado Felipe Estevão, que dispõe sobre a proibição de exigência de apresentação de cartão de vacinação contra a Covid-19 para acesso aos locais públicos ou privados no âmbito de Santa Catarina. Dentro desse projeto foi apensado o PL 393.9 de 2021. Eu apenas estou devolvendo vista, sem nenhuma manifestação. Parecer, devolução de Só de vista ao esclarecimento, PL. presidente, o projeto está com vista desde quando? Mesma data, 29 de março. Devolução de vista ao PL 317.8/2021, de autoria do deputado Felipe Estevão. Parecer favorável da relatora Ana Campagnolo. Tem vistas também do deputado Fabiano da Luz. Como se manifesta? Não vai devolver. Segurar, presidente, que agora... Qual é o prazo regimental, senhor presidente? O deputado Fabiano O já não tinha deputado devolvido. Fabiano tem informação aqui que devolveu dia 25. Então, colocamos em votação o parecer favorável da relatora deputada Ana Campagnolo. Presidente, eu só quero me manifestar contrário, porque é uma interferência aqui no setor privado, né? Aqui diz que está proibido o setor privado e nós já deliberamos sobre isso. Que o setor privado tem a opção de escolha na empresa dele, no estabelecimento dele, se ele exige ou não exige. Não é nós que vamos dizer o que o empresário deve fazer lá fora, no seu estabelecimento. Presidente, eu também devolvi, mas eu quero me declarar o meu voto também contrário, pelas mesmas razões, né? Eu acho que é apenas um instrumento e o setor privado ele tem o direito de fazer aquilo que ele entende melhor para o seu estabelecimento, inclusive para os fregueses que ali adentram, né, se for um estabelecimento comercial ou não. Então, eu quero declarar meu voto contrário também. Continua a discussão. Não havendo mais quem queira discutir, em votação, deputados que concordam com o voto da relatora, que é pela aprovação, permaneçam como se encontram, os contrários se manifestem. 3. Eu voto pela rejeição da matéria, então. Continua com a palavra o deputado José Milton Schaeffer. Tem que fazer o... já fez o voto contrário, né? Tem que fazer o voto contrário, então. Deputado José Milton. Devolução de vista ao PLC 34.6 de 2021, de autoria do Tribunal de Justiça do Estado, que institui o programa Renda Mínima aos ofícios com competência em registro civil nas pessoas naturais do Estado de Santa Catarina. Trata-se de projeto de lei complementar de autoria do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, que vem estruturado em 9 artigos, que tem por objetivo a criação do programa Renda Mínima e Serventias de Registro Civil das pessoas naturais deficitárias, com o escopo
de garantir a sustentabilidade financeira indispensável à oferta de serviços registrais essenciais aos catarinenses. Lido no expediente do dia 21 de dezembro de 2021, a propositura veio a essa Comissão de Constituição e Justiça, em que o deputado Milton Obres, relator da matéria, realizou o voto pela aprovação e continuidade da tramitação. Na análise da constitucionalidade, legalidade e regimentalidade e técnica legislativa, não vislumbro qualquer vício, estando a matéria dentro do rol a que concerne a competência de legislar. No entanto, entendo ser pertinente a apresentação de emenda modificativa ao projeto de lei complementar para delimitar a renda mínima às serventias deficitárias já existentes, tendo em vista que se trata de aumento de despesa obrigatória e de caráter continuado, para que desta forma não seja garantido o equilíbrio fiscal nas contas públicas, entendendo que o orçamento do Poder Judiciário está inserido no orçamento geral, cuja atribuição de gerenciamento é do chefe do Poder Executivo. Pelo exposto, voto pela aprovação com a apresentação de emenda modificativa ao projeto de lei complementar número 34.6 de 2021. Devolução de vista ao PLC 34.6/2021, de autoria do Tribunal de Justiça. O voto à vista do relator é para a inclusão de novo artigo. E eu vou me permitir aqui, deputado Zé Milton, manter o meu voto. Tranquilo. Né, colocando, então, em discussão. Presidente, a preocupação aqui é que nós estamos criando são pequenos cartórios que já existe alguns e tem deficitário. Porém, a renda será equivalente ao salário do diretor-geral do Fórum do Tribunal de Justiça, que chega a 20, 22 mil reais. E a preocupação é que daqui a pouco, a lei não prevê critérios, né? Se cria um grande número dessas serventias espalhadas e aumentando muito o gasto público. A ideia é preservar as atuais, que prestam um relevante serviço, mas o sistema atual já praticamente cobre todo o território estadual e, por isso, a gente limita para ter um certo controle dessa despesa, porque o aumento é significativo. Hoje, essa renda mínima é equivalente a R$ 1.500 a R$ 2.000. Ela está aumentando para 20. Então, eu só quero ter um certo controle. A minha emenda apenas prevê que somente o número atual de serventias sejam beneficiados com essa renda mínima, né? Só explicando, deputado Zé Milton, por que da manutenção do nosso voto, porque essa é uma determinação do Conselho Nacional de Justiça e só o Estado de Santa Catarina ainda não se adequou. E a criação de novos cartórios, ela depende de a ação legislativa, de nova lei. Então, ela não vai interferir, é só realmente naqueles que forem comprovadamente deficitários. Então, é algo que é uma adequação à lei federal e, por isso, eu me permito manter o meu parecer. Continue em discussão. Não havendo mais quem queira discutir, em votação, deputados concordam com o parecer, permaneçam como se encontram. Voto contrário, deputado Márcio Machado, deputado Zé Milton Schaeffer. Continua com a palavra, deputado Zé Milton. Vamos em frente. PLC 8.4 de 2022, de autoria do deputado Celso Zucchi, que altera a Lei Complementar número 582 de 2022, que fixa o efetivo máximo do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Santa Catarina e estabelece outras providências. O relatório o relatório sobre o nosso voto, de acordo com a justificativa acostada nos autos, a proposta legislativa garante o efetivo de acordo com a densidade demográfica dos municípios. Defende que no sistema atual a concentração de profissionais, por não seguir critérios razoáveis, especialmente acerca da demanda, dificulta a operacionalização dos serviços e quem perde é o cidadão e a cidadã quando mais precisam. Em resposta às diligências, o Corpo de Bombeiro Militar de Santa Catarina, Comando Geral, aduziu que a composição do efetivo mínimo em relação aos serviços e atividades desempenhadas
no caso aqui, segurança contra incêndio, operacionais, emergenciais e também administrativas, considera diversos critérios técnicos, além também da densidade demográfica local. Também refere ao projeto, também refere que o projeto possui vício insanável de origem, além de não atender aos critérios técnicos de distribuição do efetivo da corporação, não devendo prosperar, segundo o parecer diligência da Corpo de Bombeiros de Santa Catarina. Ao nosso voto, compete a essa comissão se pronunciar acerca da constitucionalidade, da legalidade e jurisdicionalidade. No sentido, conforme prevê o artigo 50, parágrafo 2 da Constituição do Estado, artigo 50, são da iniciativa privativa do governador do Estado as leis que dispõem sobre a organização, o regime jurídico, a fixação ou a modificação do efetivo da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros, o provimento de seus cargos, promoções, estabilidade, remuneração, reforma e transferência para a reserva. Qualquer intervenção nesta atribuição evidencia um insanável vício de competência para legislar sobre a organização e o funcionamento da administração pública no âmbito do Estado. Atribuição essa privativa do governador do Estado. Portanto, a minha observação, o projeto de lei se imiscui indevidamente em matéria de competência privativa do chefe do Executivo, a quem cabe legislar sobre a fixação ou modificação do efetivo dos bombeiros militares. Ante o exposto, voto, no âmbito desta comissão, pela inadmissibilidade do projeto de lei complementar número 8.4 de 2022. Parecer ao PLC 8.4 de 2022, da autoria do deputado Celso Suzuki. Parecer e voto do relator é pela inadmissibilidade da matéria. Em discussão. Senhor presidente, eu só quero fazer um comentário rápido aqui. Eu concordo com o parecer do deputado Zé Milton da inconstitucionalidade da matéria. Porém, no mérito, o deputado Celso Suzuki ele faz um debate interessante, porque a forma de distribuição dos profissionais, não só nos bombeiros, mas na Polícia Militar, na Polícia Civil, eles vão para as cidades menores, passados no concurso, e depois vão vindo para o litoral, né? Então, a gente sempre discute isso no setor público, né? Que em algumas delegacias, corporações militares e bombeiros no litoral se empurram porque não cabe tanta gente naquele espaço, enquanto lá na base, nos outros municípios, nas outras regiões, faltam profissionais. Talvez o debate seria do critério de ocorrências, né? Conforme o número de ocorrências, seria o número de profissionais naquela região. É um debate a se fazer. Agora, claro que na constitucionalidade a gente sabe que o projeto não deve prosperar. Continua a discussão. Não havendo mais quem queira discutir, em votação. Deputados concordam com o parecer, pelo menos como se encontram. Aprovado o parecer. De maneira bem breve, quero aqui também relatar o PL 140.1 de 2022, de autoria do Governo do Estado, que autoriza a cessão de imóvel no município de Araranguá. O objetivo, nos termos desta lei, pretende ceder gratuitamente ao município uma sala de aula com 48 metros quadrados na Escola de Educação Básica Professora Julieta Aguiar Bertoncini, situada na rodovia Ascendino Moraes de Sá, em Araranguá. O nosso voto é pela aprovação. Parecer ao PL 140.1 2022, de autoria do governador do Estado. Parecer e voto do relator é pela aprovação da matéria. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, deputados concordam com o parecer, pelo menos como se encontram. Aprovado o parecer. Também ao PL 170.7 de 2022, de autoria do governo do Estado, que autoriza a doação de imóvel no município de Orleans. Nosso parecer, a referida imóvel também é para o sistema educacional, é pela aprovação. Parecer ao PL 170.7 de 2022, de autoria do governador do Estado. Parecer e voto do relator é pela aprovação. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, deputados concordam com o parecer, pelo menos como se encontra, aprovado o parecer. Da mesma forma, o PL 172.9 de 2022, de autoria do Governo do Estado, que autoriza a doação de imóveis no município de São Martinho, cuja finalidade é o funcionamento de uma unidade básica de saúde por parte do município. E o nosso parecer é pela aprovação. Parecer ao PL 172.9 de 2022, de autoria do governador do Estado. Parecer
e voto do relator é pela aprovação da matéria. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, deputados concordam com o parecer, pelo menos como se encontram, aprovado o parecer. Obrigado, deputado Zé Milton. Como deputado Márcio. Apenas ficamos de deliberar sobre o PL 6.7, se a deputada Paulinha havia devolvido ou não, se aguardamos a volta dela. É só consulto Vossas Excelências para essa questão, que a gente acaba abrindo um precedente, né? Tudo bem. Eu acho que sempre é bom as pessoas que têm vista se manifestarem durante a avaliação do projeto. Fica para a próxima, então. Isso. Deputado Márcio Machado, com a palavra. Obrigado, presidente. Cumprimento Vossa Excelência, os nobres deputados, deputada Ana. Cumprimento novamente o deputado Gessé. Seja bem-vindo. Projeto de minha relatoria 123.1 de 2022, deputado João Amin, que institui a Semana Catarinense de Combate à Farra do Boi. Quero aqui cumprimentá-lo pela expertise e por apresentar um projeto que não passou pela minha mente, se não tinha apresentado. Mas estou feliz de ser o relator, né? Esse projeto, vale ressaltar que a farra do boi há uma insistência de continuar maltratando o animal. Eu entendo que os animais são seres sencientes, têm sentimentos, têm emoções. Foi instituído só para cães e gatos e nós podemos ampliar, porque nós percebemos isso nas ações desses animais. E, infelizmente, ainda acontece, mesmo com multa. Nós aqui aprovamos um projeto de minha autoria, então é da Casa Legislativa, que multa o farrista. E, graças a Deus, está acontecendo isso, algumas intervenções bem fortes. E, analisando aqui toda a questão de constitucionalidade e legalidade, entendo pela aprovação do projeto e tramitação do mesmo. Parecer ao PL 132.1/2022, de autoria do deputado João Amin. Parecer e voto do relator é pela admissibilidade da matéria. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, deputados concordam com o parecer, pelo menos como se encontram, aprovado o parecer. Projeto de Lei 95.2 de 2022, deputado Gessé Lopes, obriga o governo do Estado de Santa Catarina a divulgar a lista de todos os detentos beneficiados pelo indulto natalino e saída temporária especial como implemento de política pública de segurança e transparência à sociedade. Ele relata aqui a sua justificação e, fazendo um estudo da legalidade e constitucionalidade, não ofende as hipóteses elencadas pelo parágrafo 2º do artigo 50 da Constituição do Estado, no qual tem algum rol de iniciativas privativas do governo. E, por outro norte, também observo e enalteço sobre a questão do princípio da publicidade. Desta monta, o autor do projeto justifica, em que se pese os atos do processo criminal dentro da esfera nacional serem revestidos do princípio da publicidade e estarem disponíveis ao acesso de qualquer cidadão interessado, percebe-se que, na prática, os atos praticados pela Secretaria de Estado, no que diz respeito ao cumprimento dos benefícios da Lei de Execução Penal, têm acontecido à margem da publicidade. Os benefícios processuais que são concedidos aos detentos são materializados, atualmente, por meios de ações da Secretaria de Estado da Administração Prisional e Socioeducativa. Logo, a transparência dos atos da administração pública sobre as medidas de soltura de detentos é de extrema importância para a sociedade catarinense. Assim, entendendo pela admissibilidade do projeto de lei e tramitação do mesmo. Presidente. Parecer ao PL 95.2/2022, de autoria do deputado Gessé Lopes. Parecer e voto do relator é pela admissibilidade da matéria. Em discussão. Eu posso participar, presidente? Como autor do projeto, seja bem-vindo e pode dar aí os seus argumentos, apresentar os seus argumentos para a comissão. Obrigado, presidente. Bom dia a todos. Agradeço o Márcio Machado pela excelente condução do relatório. E esse projeto ele é de extrema importância. Lá em Criciúma aconteceu um fato onde, por conta do indulto, foram soltos pessoas onde tem algum tipo de dívida com pessoas que estão na rua. E essas pessoas, às vezes, sem saber que essas pessoas estão na rua, acabam ficando desprotegidas e podem ser ameaçadas por essas pessoas que foram soltas no indulto, que muitos deles não retornam para o presídio. Então, a forma de ajudar a sociedade a saber que aquele indivíduo foi solto
pelo indulto, para ele poder, pelo menos, se proteger e se precaver, saber que aquele cara foi solto. Então, esse é o intuito do projeto. Constitucionalidade, a gente sabe que ele é constitucional, e o mérito também é muito válido para quem necessita saber que aquele indivíduo, aquele cara que deve alguma coisa na rua para alguém, saiba que ele foi solto por causa do indulto. Obrigado, deputado Gessé. Continua em discussão a matéria. Não no mérito, que eu acho que ele é muito bom, é só uma questão, não teria que ser o Poder Judiciário, não é ele que faz a lista dos que vão ser soltos? Eu não estudei o projeto, eu estou só perguntando para me informar. Esse projeto é do Alexandre Frota, está tramitando no Congresso. Ele é ligado à secretaria, não sei se é a secretaria que divulga, está certo? Esse objeto só... Não, eu fiquei na dúvida com relação ao judiciário. Não vejo... Porque quem determina é o judiciário, né? Ele determina as pessoas que vão ser presas, mas a secretaria sabe quem que vai ser solto, né? Então não teria problema nenhum ele fazer uma divulgação dos nomes, né? A pessoa, eles foram soltos, né? Acho que não teria problema nenhum. Continua em discussão. Não havendo mais quem queira discutir, em votação, deputados concordam com o parecer do relator, permaneçam como se encontram. Aprovado o parecer. E, dando continuidade, o último projeto que está na minha alçada, 320.3/2021, da Lavra, o deputado Vicente Caro Preso, denomina Edgar Luta, o elevado na interseção entre a BR-280 e SC-108, no município de Guaramirim. Analisando, senhor presidente, todos os trâmites necessários para assim conceder essa denominação, e fizemos todas as diligências internas para que tivesse todo o rol taxativo lá da lei pertinente. Então, a gente entende que não há problema nenhum e também é pela aprovação e tramitação do mesmo. Parecer ao PL 320.3/2021, de autoria do deputado Vicente Caro Preso. Parecer e voto do relator é pela admissibilidade da matéria. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, deputados concordam com o parecer, pelo menos como se encontram. Aprovado o parecer. Nós temos aqui na nossa pauta, e tínhamos colocado já na pauta, os requerimentos que eu retirei por conta da ausência dos autores, e como o deputado João Amin está presente, nós temos aqui o requerimento do deputado que, na forma regimental, requer seja colocado em discussão e votação o enunciado em anexo, com o seguinte teor: projeto de lei que vise incluir disciplina na grade curricular ou tema transversal no projeto pedagógico das escolas é inconstitucional e injurídico, devendo ser transformado em indicação. Em função de vários projetos que estavam chegando aqui na Casa Legislativa. Presidente. Por isso, o requerimento do deputado que eu coloco em discussão para as devidas explicações. Eu sugiro os deputados dar vista coletiva para os deputados. Eu só tive a oportunidade de dar conhecimento dessa minha ideia para o senhor, para a deputada Ana Campanholo. Ainda não tive... o meu sonho aqui na CCJ era que a Ana Campanholo e a Luciane Carminati assinassem isso comigo. Imagina eu conseguir isso. Eu ia ficar muito feliz. Mas, falando sério... não que eu não esteja falando sério, mas eu acho que os deputados poderiam pedir vista dessa minha ideia e, se tiverem alguma outra sugestão, incluir, porque eu acho o seguinte: tem deputado aqui que acha que tem que incluir na grade curricular tal tema, dependendo do tema. Não vou nem citar alguns exemplos aqui para não polemizar. E aí, são tudo ideias boas, obviamente, mas vamos falar a verdade, quem define a matéria é o MEC. E não tem, a gente pode ter até belas intenções, mas quem somos nós para se meter na grade curricular dos alunos? Ainda mais nessa época de polarização, né? Que um acha mais importante isso, outro aquilo. Então, acho que todos os deputados que tiverem essa intenção, essas ideias, indicam a sugestão ao governo, à secretaria, e eu coloquei aí alguns órgãos
que podem balizar isso, mas deixar a discussão para os técnicos e não para nós. Essa é a minha ideia. Se algum deputado tiver alguma sugestão para contribuir com esse requerimento, fique à vontade. Acho que a deputada Luciane voltou agora da licença. Eu também vou pedir para ela dar uma olhada. Eu já pedi para a Ana Campanholo dar uma olhada, para que a gente pare de querer incluir na grade curricular assuntos que a gente tende a achar mais importante do que os outros. Essa é a minha ideia original. Por sugestão do autor, concedemos vista coletiva por uma semana para que a gente possa avaliar, então, junto com outro requerimento na próxima semana. Obrigado, deputado João. Nós temos aqui um ofício de entidade social da obra Coping de Rio do Sul, simplesmente a mudança de nome para a obra Coping Estadual de Santa Catarina. O projeto está devidamente correto e, por isso, o nosso voto é pela aprovação da matéria. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, deputados concordam com o parecer, pelo menos como se encontram, aprovado o parecer. Também o ofício 154.3/2021, de entidade social, que solicita a alteração da lei que declara de utilidade pública a Associação do Colégio São Paulo de Ascurra. Projeto também devidamente em ordem, e o nosso parecer é pela aprovação da matéria. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, deputados concordam com o parecer, pelo menos como se encontram, aprovado o parecer. E nós temos 2 projetos de autoria do governador do Estado, 134.3/2020, que autoriza a doação de imóvel no município de Blumenau, e o 138.7/2022, que autoria doação de imóvel no município de Aurora, os 2 devidamente também em ordem, os quais coloco em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação, deputados concordam com o parecer, pelo menos como se encontram, aprovados os pareceres do projeto 134.3 e 138.7. Projeto de lei 372.4/2021, de autoria do deputado Volney Weber. Nós estamos fazendo aqui um requerimento de diligência à Secretaria de Estado da Educação. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, deputados concordam com o parecer, pelo menos como se encontram, aprovado o parecer. Nada mais a tratar, agradecemos a atenção e paciência de todos pelo excessivo número de projetos e encerramos a presente reunião, convocando a próxima para horário e dia regimental. Muito obrigado a todos.